Êxodo 18. É uma narrativa bem conhecida, que muitas vezes é compartilhada para falarmos sobre liderança. Mas eu creio que alguns princípios aqui são para todos nós, são universais. E vão nos ajudar a entender na direção que Deus tem para esse novo ano, se é necessário fazermos paradas, ou pararmos coisas que não são necessárias na nossa vida. Êxodo 18:13 diz assim: no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé desde manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, e presta atenção nessa frase: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração. Nós precisamos da tua direção. Nós somos carentes de caminhos que trazem propósito, paz, felicidade. Eu imagino que cada um que está agora ouvindo essa palavra deseja andar pelo caminho certo, e que o Senhor nos oriente, nos instrua conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Eu comecei 2022 percebendo que eu já recebi tantos alertas, tantos sinais para parar algumas coisas na minha vida, algumas coisas que me fazem mal. Por exemplo, quantas vezes eu já fui alertado por médicos, por pessoas, que eu não deveria comer aquilo que faz mal, e eu vou lá e como, e eu vou lá e não paro, e eu estou prejudicando a minha própria saúde. O prejudicado maior sou eu. Eu também já recebi alertas de Deus dizendo: mas você nunca tem tempo para orientar e fazer
um devocional com os teus filhos. Enquanto isso, a televisão, as telas estão ensinando os meus filhos tudo aquilo que eu não gostaria que eles aprendessem. Mas eu falo que eu não tenho tempo. Eu falo que é muito difícil, muito corrido. E eu confesso que nesse começo de ano, a gente sentou lá na cama, todo mundo junto, e eu comecei a falar sobre ouvir a voz de Deus. E às vezes os nossos filhos perguntam, como ouvir a voz de Deus, né? É um negócio que parece maluco. A gente fica esperando voz bem alta, ou um trovão, ou uma voz de cinema, né? Filho. E as crianças ficam nessa expectativa. E a gente estava conversando sobre isso. E a hora que eu estava lendo a Bíblia, eu já percebia que é tão difícil parar. Mas quando a gente para, Deus fala. Deus fala ao nosso coração. Quantos sinais a gente tem recebido como placas de sinalização que nos avisam: olha, aqui essa pista é 80, e você passou mais e tinha um secador lá te esperando na frente, né? Você fala, poxa vida. Quantos sinais você já recebeu no seu trabalho que você deveria mudar a forma que você está trabalhando, a forma que você está conduzindo os seus negócios? Quantos sinais, como um semáforo que a gente passa quase todo dia e que diz, pare, pare. Fala também para a gente às vezes esperar e ter atenção, até que o sinal verde aparece e a gente, ufa, vai. Vitor Orlandi, ele diz o seguinte: melhor que começar é saber parar. Melhor que começar é saber parar. Eu sei que muitas vezes nós valorizamos os começos. O começo de uma obra, o Daniel deve ficar feliz, estou começando. Mas será que eu sei a hora de falar, poxa, vou ter que parar com isso aqui? Não está dando certo, não está indo da maneira que deveria. Será que você sabe a hora certa? Ou você tem empurrado de qualquer jeito a sua vida e aqueles que estão à sua volta? Eu já compartilhei algumas vezes que no próprio ministério, em alguns momentos eu queria que a minha família andasse no mesmo ritmo que eu, e eu atropelava todo mundo. Alguns que me conhecem mais de perto sabem que eu sou um pouco agitadinho, gosto muito de fazer, de trabalhar. Imagine um workaholic tentando empurrar a família junto com ele. Vamos lá, vamos, tem horário, eu quero todo mundo nos 3 cultos, eu quero todo mundo na visita, eu quero todo mundo. E chegava hora que todo mundo estava arrebentado do meu lado, e eu tinha que perceber que eu tinha que parar com aquilo. A intenção era boa, era todo mundo comigo no culto, todo mundo comigo nas coisas da igreja, nos eventos, nas visitas, mas todo mundo num ritmo que não é dele, que não consegue. E eu tive que falar, não, vou parar com isso, preciso mudar nisso, preciso deixar de fazer desse jeito. E a minha pergunta hoje é: o que você precisa parar de fazer do jeito que você está fazendo? O que você precisa parar que está te fazendo mal? Na narrativa aqui que nós lemos em Êxodo 18, há uma expressão que reprova a atitude de Moisés. Olha aí no verso 17. Quando Moisés ouve do seu sogro Jetro: aquilo que você está fazendo não é bom, não é bom. Quantas placas, quantos sinais estão mostrando para a gente que não é bom. Não é bom o jeito que a gente está fazendo as coisas, não é bom o jeito que a gente está vivendo.
E se você olhar na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra ou a expressão não é bom é em Gênesis 2:18, quando Deus cria o homem e vê que ele está sozinho. E Deus diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. E olha o problemão que Deus te arrumou aí, ó, do lado. Não, não é não. Ó a bênção. Mas por que Deus disse que não era bom? Que daquele jeito, o plano, o propósito de Deus não estaria completo na sua vida, na minha vida. E a outra vez é aqui em Êxodo. Mas é uma alerta já para um homem de Deus, um servo que estava liderando um povo, e não só porque ele tinha uma função, um cargo na igreja, é que ele estava fazendo tudo perfeito, tudo do jeito que Deus queria. Pense nisso um pouco. Não é só porque você é um cristão, não é só porque você tem até uma função, ou um cargo, ou um ministério, isso não garante que você vai fazer tudo certo. Tem coisa que Deus vai te alertar, ó, isso não é bom, não é bom. E essa é a grande questão que Jetro, o sogro de Moisés, traz para me confrontar hoje também, para te confrontar. Ele mostra para Moisés que o jeito que ele estava liderando não estava fazendo bem nem para ele mesmo e nem para aqueles que estavam à sua volta, nem para aqueles que estavam sendo liderados por ele. Estava gerando cansaço, sobrecarga, estava gerando estresse. Mas olha só que interessante, porque imagine começar o ano, o seu sogro, ou melhor, a sua sogra na tua casa, virar para você e dizer assim: viu, o que você está fazendo não é bom. Imagina a tua sogra falar isso para você. Você ia dizer assim: arreda-te daqui, Satanás. Quantas pessoas hoje nessa brincadeira que tem com sogra, sabe que ia ser difícil ouvir, sabe que é difícil ouvir conselho de pessoas que nós amamos, mas é difícil ouvir conselho de pessoas que nos cobram. Mas olha o que está lá em Êxodo 18, se depois você ler desde o começo, o verso 8 e 9 diz assim: olha como era a relação de Jetro e Moisés. Então Moisés contou ao seu sogro o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também todas as dificuldades. Moisés estava abrindo seu coração com seu sogro, contando como foi falar com o faraó, tirar o povo do Egito. E depois, olha só o que acontece aqui. No caminho o Senhor nos livrou. Jetro se alegrou de ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito em Israel, e libertados da mão dos egípcios. E ele ali se abraça. Ali eles estão numa relação de amor, de confiança. Isso faz muita diferença, para que Moisés pudesse ouvir o conselho de Jetro. Porque talvez você não ouve o conselho de ninguém. Talvez você critica todas as pessoas que querem te alertar, que querem às vezes te ajudar no caminho, que querem às vezes ser esse sinal de Deus para dizer para você que algo na tua vida não é bom. Quantas vezes eu não quero ouvir? A pessoa que está do meu lado todo dia sabe como eu sou, e quando ela fala: oh, isso não é bom, eu falo: como assim? A gente não quer, a gente não está aberto. E a Bíblia fala, eu não sei se você já ouviu falar na palavra obstinação. Obstinação
é você ser perseverante de forma errada. Porque é aquela pessoa que não ouve ninguém e que está apaixonado pela sua própria vontade, pelos seus próprios planos. A Bíblia dá o exemplo que Saul foi um rei obstinado. E sabe o que aconteceu com Saul? Deus o reprovou. Deus reprova Saul porque ele era obstinado. Ele não sabia abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio pensamento. Sabe às vezes qual que é o problema dessa geração? É que nós somos apaixonados pelos nossos planos, pelas nossas vontades. Nós não nos submetemos a ouvir conselho de ninguém, nem de Deus. Porque quando a gente vê a Bíblia nos apontando alguma verdade, a gente ainda fala: será? Será que Deus está certo nisso? Será que a Bíblia é verdade mesmo? Porque nós somos uma geração, e a Bíblia compara obstinação com a idolatria, sabia disso? A Bíblia fala que o pecado, chama a obstinação de pecado, é como a idolatria. E olha o que diz Isaías 30, verso 1: os filhos da obstinação, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem de acordo sem a minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. O texto está dizendo em Isaías que os filhos obstinados, eles cumprem planos que não são de Deus, porque eles não param para perceber se o caminho é mau. Eles não ouvem conselhos, eles não estão abertos para mudanças. Você já conversou com alguém que não muda a opinião? Você já conversou com alguém que nunca está aberto a nenhuma sugestão? Para de olhar para o cônjuge. Para. Cadê a Renata? Está no departamento infantil? Deixa ela lá. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas eu quero que você perceba que mesmo que você tenha uma boa intenção para a tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho, a boa intenção não basta. Você pode estar completamente errado naquilo que você está fazendo. Você pode estar enganado. Você pode estar indo para um caminho de morte. Você pode estar enterrando a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, porque você não ouve ninguém, porque você não percebe os maus caminhos diante de você. Em primeiro lugar, essa história de Moisés, essa relação dele com Jetro, me ensina em primeiro lugar algo que eu quero que vocês guardem no coração, coloquem em prática na vida de vocês. Em primeiro lugar, tenha coragem de parar. Tenha coragem de parar e reconhecer aquilo que está te prejudicando. Tenha coragem, é preciso coragem. É preciso coragem para dizer assim: isso que eu estou fazendo não é bom para mim não. Eu estou acabando com a minha vida. Eu estou acabando com o meu casamento. Eu estou destruindo tudo aquilo que Deus me deu. Olha o verso 17. O seu sogro alertou Moisés: o que você está fazendo não é bom. Eu preciso parar. E o parar, entenda que não é ficar lá debaixo da coberta em casa esperando a vida passar. Mas o parar é falar: eu vou deixar isso que eu estou fazendo porque não é bom. Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso mudar esse comportamento. Eu preciso parar de falar desse jeito que eu falo. Eu preciso parar esse vício que está me destruindo. Desde pequeno eu percebi uma coisa, que
vício do cigarro não faz mal só para quem fuma. Faz mal para quem também convive com o fumante, não é assim? Porque ele respira também aquela fumaça o dia todo. Se está fazendo mal para mim e está fazendo mal para o outro, para com isso, está te prejudicando. O que adianta você levar isso adiante na sua vida? Para. O verso 18 fala assim: você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. O que você está carregando que é peso que você deveria deixar hoje para a tua vida? Quais são as cargas desnecessárias? Você pode parar um pouco e pensar nisso. Às vezes você tem a tua função lá, mas você quer fazer a tua e a dos outros, e a de todo mundo. Eu lembro quando a gente começou aqui no Alvo, eu chegava, eu tinha aquilo que eu precisava fazer, mas eu via as cadeiras empilhadas, eu já falava, vou arrumar essas cadeiras. Daí a pessoa que chegava para arrumar, estou de folga hoje. Daí o outro que ia mexer na outra coisa, já tinha ligado, já tinha ajeitado, e eu me sobrecarregando, e eu colocando tudo nas minhas costas. Daqui a pouco ninguém mais quer servir, e eu estou sobrecarregado. Quanta gente é assim em casa, faz tudo, assume tudo nas costas, não divide. No trabalho é assim, na vida espiritual, quantas coisas estão pesando sobre as suas costas. Pare aquilo que está te fazendo mal. Pare de manter os pecados que você já conhece e sabe que isso só te faz mal. Pare. Em segundo lugar, tenha a humildade de parar e ouvir bons conselhos. Se primeiro a gente precisa ter coragem de parar e falar, opa, tem coisa que eu não preciso mais fazer, tem coisa que não é minha mais, tem coisa que está fazendo mal para mim e para os outros. Em segundo lugar, eu preciso ter humildade de dizer assim, eu não sou o dono da verdade não, eu não sei tudo não, eu preciso aprender a ouvir os outros, eu preciso ouvir bons conselhos, eu preciso ficar mais atento, eu preciso ouvir mais. E olha o que diz o verso 19. Jetro olha para Moisés e diz assim: ouve-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Quantas pessoas estão dizendo para você, com essas palavras, talvez não, mas estão dizendo para você, me ouve um pouquinho. Jetro fala para Moisés, me ouve um pouco, para um pouco. E você sabe o que Jetro estava fazendo? Estava tirando um peso das costas de Moisés, que, eu não sei se você entendeu quando a gente leu a história, Moisés tinha uma multidão para cuidar, e ele ia diante do povo, e ele ficava sentado, e as pessoas vinham, para que ele pudesse consultar Deus sobre os seus problemas, sobre as suas questões. E a Bíblia diz que essa função aqui de Moisés era como se fosse um oráculo, que trouxesse respostas do próprio Deus. Mas isso estava fazendo mal. Você poderia dizer, mas a função aqui era boa, o resultado deveria ser bom, estava ouvindo Deus, estava ajudando as pessoas, mas o que ele estava fazendo
estava gerando prejuízos, e ele precisava agora parar para ouvir alguém. Olha, o que você está fazendo não é bom não. Você tem parado para ouvir? Você está aberto para conselhos? Não é conselho qualquer não, viu gente? Não é igual o povo que tenta ir buscar coisa rápida. Eu vou olhar hoje no horóscopo gospel, que nem existe, né? Mas os caras querem hoje consultinhas fáceis. Bons conselhos, pessoas experimentadas, pessoas que conhecem a palavra. Tanto que Jetro fala assim: ouve o meu conselho e que Deus esteja com você. Ouça bons conselhos. E por último, se você tiver humildade para ouvir os conselhos que a palavra diz. A Bíblia diz assim, que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Se você tiver humildade para ouvir, eu quero que você saia daqui tomando uma decisão. Decida parar hoje. Decida parar hoje e mudar aquilo que prejudica você e aqueles que estão à sua volta. Decida parar hoje. Para com esse negócio de promessa de ano novo. O ano que vem eu vou fazer isso. O mês que vem, segunda-feira. A promessa de segunda-feira é a que menos se cumpre. Porque a gente sempre deixa para depois. A gente sempre deixa para amanhã. A gente sempre protela na nossa vida aquilo que a gente já percebeu que faz mal, aquilo que a gente já ouviu de alguém que não é bom, e a gente fica ainda em dúvida. E agora, o que eu faço? Decida. Mude. O que você precisa mudar hoje na tua vida, na tua história? O que você precisa abrir mão? Olha no verso 24 que diz: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Se você continuar lendo aqui a partir do verso 25 que eu não li, você vai ver que Moisés vai lá, escolhe para 10, para 50, para 1000, ele monta as equipes que Jetro orienta ele fazer, para que ele não se sobrecarregasse. Escolhe homens, escolhe pessoas que vão te ajudar nesse trabalho, e ele vai lá e faz, e decide. Por que tem coisa na sua vida que você já sabe, pessoas já te falaram, e você não muda? Você não muda. Você continua fazendo do mesmo jeito, você continua carregando isso do mesmo jeito, você continua quebrando a cara do mesmo jeito. O que vai precisar acontecer para você ouvir e mudar? Hebreus 12:2 diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu quero terminar essa palavra de direção divina, porque não é o pastor que está dizendo isso para você, porque eu sei, porque eu sou experiente apenas na palavra. Não é uma direção da igreja alvo, não é uma direção de uma liderança, é uma direção de Deus para a tua vida. Pare. Eu queria falar algumas coisas aqui específicas. Pare de falar mal dos outros. Pare de mentir. Pare de prejudicar as pessoas que estão à sua volta. Pare de viver de maneira desonesta. Pare, você já sabe. Pare.
Pare de tratar as pessoas que te amam do jeito que você trata. Pare. Eu olho para a caminhada de Jesus na terra. Jesus era Deus, e Ele parava em alguns momentos para orar. Ele parava em alguns momentos para ouvir Deus. Ele parava em alguns momentos para se reabastecer. Se você ler algumas passagens de Jesus com os discípulos, Jesus tinha fome e Ele parava para se alimentar. Ele parava para descansar. Você está achando que você é melhor que Jesus? Você não precisa parar para descansar, você não precisa parar para orar, você não precisa parar para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Ele para antes da cruz, Ele para no Getsêmani, e Ele transpira ali, Ele agoniza ali, mas quando você para e toma as decisões que Deus tem para você, Ele vai te levar a cumprir a missão que Ele tem para a tua vida. Se você não parar, você vai continuar longe da vontade de Deus. Você vai continuar caminhando longe do que Deus deseja para a tua caminhada, para a tua família, para o teu ministério. Pare mais esse ano para orar. Pare. Jesus, Ele nos ensina a parar para que a gente possa glorificar o Pai. Porque quando eu paro, quando eu percebo que eu não consigo sozinho, quando eu busco direção divina, eu estou dizendo: Deus, me ajuda, me guia, me socorre. Se você parar hoje, tenha certeza que Deus vai à tua frente, Ele vai te conduzir, Ele vai ser sua força. Talvez você pense assim: eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar, eu não tenho como parar, todo mundo depende de mim. Quando você para, Deus está agindo. Quando você dorme, Deus está trabalhando. Ele precisa estar no controle e à frente de tudo. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar junto com você nesse momento. Mas para que você ore comigo hoje, pense um pouquinho nessa história. Carioca, vem aqui, pega o violão aqui que eu não vou conseguir fazer não. Eu não vou conseguir orar por você se você não estiver disposto a mudar. Eu não vou conseguir orar por você se você não tiver humildade para ouvir conselhos e direção divina. Talvez nem você tenha conseguido parar, porque você não está querendo mudar algumas coisas. Mas hoje Deus te dá uma oportunidade.